Mesmo sem a vontade, faça. A vontade acompanha a atitude. A atitude precede o pensamento. Se a gente pensar um hábito, como que você aprendeu a andar? Você não pensou para aprender a andar, você não pensou. Você foi fazendo e pela repetição aquilo se tornou um hábito. Ou seja, o seu corpo foi dominando a sua mente. A gente teve um histórico de se identificar muito com a mente e fazer essa separação corpo-mente, e o que ela deixa bem claro, não há essa separação corpo-mente. E pelo contrário, o corpo, o posicionamento, ele pode sim simular situações de tal forma que aquilo se torne um hábito e a sua mente, o que a gente chama de vontade ou desejo que vem da mente, ela passa a encarar aquilo como verdade. O médico William James, pai da psicologia comportamental, afirmava que a gente pode simular uma emoção até que ela se torne real. Ela cita um exemplo claro no livro também, quando você estiver um pouco entristecido, por exemplo, um pouco emburrado, simular, você colocar um lápis na boca, forçando o sorriso, de tal forma que é um experimento que qualquer um pode fazer, e realmente, a partir do momento que sua postura corporal, seu posicionamento facial muda, a sua emoção também muda. E muitas vezes, se a gente esperar a vontade para acontecer, eu cito, o que é mais fácil mudar? Um comportamento ou um pensamento? Aí uma dica, e aí eu falo, é muito mais fácil você mudar um pensamento do que um comportamento, e por isso que tem que forçar. O pensamento, você fala, vou começar uma dieta amanhã, começar uma dieta, aí eu sei que fumar faz mal, eu sei que eu preciso fazer isso, você mudou o seu pensamento, mas chega no outro dia você não faz, porque você não mudou o seu comportamento, e o seu comportamento vem do seu posicionamento, dos seus hábitos, de você forçar aquilo até que aquilo se torne real para a sua mente. Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro O Poder da Presença foi publicado em 2016. A autora é Amy Cuddy, pesquisadora, palestrante e professora da Harvard Business School, mas sua carreira ficou muito próxima de nem sequer ter começado. Quando era adolescente, Amy sofreu um traumatismo craniano em um grave acidente de carro e, contrariando o diagnóstico dos médicos, conseguiu recuperar completamente a capacidade mental e se formou em psicologia. Em Harvard, ela estuda as relações entre sucesso, influência e linguagem corporal. Suas pesquisas foram publicadas em jornais acadêmicos de grande prestígio e mencionadas em periódicos como The New York Times, The Wall Street Journal e The Economist. Foi apontada pela Business Insider como uma das 50 mulheres que estão mudando o mundo e eleita jovem líder global pelo Fórum Econômico Mundial. O Poder da Presença é baseado na palestra de Amy Cuddy, Sua Linguagem Corporal Molda Quem Você É, que é o segundo TED Talk mais assistido de todos os tempos. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast sobre a obra O Poder da Presença. Olá, pessoal do Resumo Cast, aqui é o João Ricardo, eu sou o CEO do Laboratório João Paulo, biomédico, psicanalista, mentor em saúde integral e tenho essa oportunidade de estar mencionando esse livraço aí para vocês que me conectou pela função de liderança que eu exerço na minha empresa, bem como me ajudar aí no dia a dia de comunicação, de habilidades mentais, habilidades posturais e conseguir transmitir melhor a mensagem que a gente tem que comunicar no dia a dia. E agora vamos à mensagem central do livro com o oferecimento da Quero 2 Pay, que tem a maquininha queridona Smart com as melhores taxas do mercado, parcelamento em até 18 vezes e pagamento no dia útil seguinte sem taxa de antecipação. Se você está escutando esse episódio do Resumo Cast em janeiro de 2022, a Quero 2 Pay está com uma promoção onde a maquininha que custa normalmente 12 vezes de R$ 79,90 está por 12 vezes de R$ 9,90 e o frete é grátis. E usando o cupom ResumoCast10 na compra da sua queridona Smart, você ainda vai ganhar 10% de desconto. Acesse resumocast.com.br/Quero
/Quero2Pay. O link está aqui na descrição desse episódio. Bom, na minha opinião, Gustavo, a coisa mais importante que eu tiro desse livro é o poder que a gente tem do pensamento e do posicionamento para a gente alcançar os nossos objetivos. Ou seja, o corpo comunica com a mente comunica com o corpo. E isso a gente tem um poder muito grande, que é o poder da presença, de poder marcar presença e de estar presente naquilo que a gente vai se comunicar conosco e para o próximo. É uma atividade fundamental para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. A mensagem central do livro, O Poder da Presença, teve o patrocínio da Quero2Pay. Visite resumocast.com.br/Quero2Pay e conheça a maquininha queridona Smart, que tem as melhores taxas do mercado. E na tua opinião, ou até tem um capítulo do livro que fala isso, João, o que é presença? Tenta explicar para os ouvintes aí o que é presença. Presença vem de acreditar e confiar em si, nos seus sentimentos, valores e habilidades reais e genuínas. Porque já dizia Sêneca, o mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Ou seja, como que o outro vai acreditar em nós se eu não posiciono essa imagem, se eu mesmo não acredito em nós e em si? Então a presença vem de acreditar e confiar em si, nos seus sentimentos, valores, habilidades, no autoconhecimento e no posicionamento que você tem à frente disso. Eu cito que a gente tem alguns autores, que o próprio Eckhart Tolle fala o poder da presença, alguns outros, o Joseph Murphy, todos eles já mencionam isso e como que isso nos permite alcançar o nosso sucesso e quanto que a própria Amy Cuddy coloca no livro. Ela fala que cerca de 44% do tempo as pessoas não estão presentes e conectadas com aquilo que ela está fazendo. Essas pessoas estão muito dispersas hoje nesse mundo da dispersão, da busca de atenção, e a gente acaba se desconectando naquele momento presente e transmitindo uma imagem, às vezes, de insegurança, ou mesmo estando inseguro, e muitas vezes a gente acaba colhendo prejuízos disso, no ponto de vista de não conseguir transmitir a mensagem, ter uma postura mais tímida, não conseguir transmitir a autoridade necessária, ou mesmo que você tenha conhecimento, você não conseguir transmitir a mensagem, você não se empoderar de todo o poder que você tem dentro de si. É bem importante que quando a gente gera confiança e adquire a confiança, a gente influencia diretamente os nossos resultados no trabalho e na vida pessoal, porque a gente está com mais consciência para a tomada de decisão. E o que eu acho mais legal disso tudo é que você tendo consciência de que corpo e alma, corpo e mente são unidos e não são indissociáveis, e que através do corpo você comunica com seus sentimentos e que você tem uma possibilidade de empoderar, você se sente muito mais seguro e nessa segurança você transmite a confiança. E a partir do momento que você passa a ter a confiança, você adquire resultados melhores para aquilo que você se propõe a fazer. Presença, na definição do livro, é o estado de sintonia com os nossos reais pensamentos, sentimentos, valores e potencial, bem como a capacidade de expressá-los confortavelmente. Não é um modo de ser permanente, transcendente. Presença vem e vai. É um fenômeno momentâneo. A presença emerge quando nos sentimos pessoalmente poderosos, permitindo que nos sintonizemos de forma clara com o nosso eu mais verdadeiro. Nesse estado psicológico, somos capazes de manter a presença até mesmo em situações bem estressantes, que em geral nos deixariam enlouquecidos e impotentes. Quando nos sentimos presentes, tudo se alinha. Nossa fala, as expressões faciais, as posturas e os movimentos. Eles se sincronizam e se concentram. E essa convergência interna, essa harmonia, é palpável e ressonante, porque é genuína. É o que nos torna irresistíveis. Já não estamos combatendo a nós mesmos, estamos sendo nós mesmos. Desenvolver a presença não tem a ver com carisma ou extroversão, nem com controlar minuciosamente a impressão que estamos passando às outras pessoas. Significa conectar-nos honesta e poderosamente com nós mesmos. O tipo de presença ao qual me refiro é resultante de uma mudança gradual. Você não precisa embarcar numa longa peregrinação, experimentar uma epifania espiritual ou buscar uma transformação interior completa.
Não há nada de errado com essas coisas, mas elas são intimidantes, são grandiosas. Para muitos de nós, são abstratas e idealistas. Em vez disso, vamos nos concentrar em momentos, em alcançar um estado de presença psicológica que dure apenas o tempo suficiente para nos permitir enfrentar as situações mais desafiadoras quando há muita coisa em jogo, tais como entrevistas de emprego, conversas difíceis, propostas de vendas, pedidos de ajuda, discursos em público, apresentações teatrais e afins. E fala um pouquinho sobre o aspecto biológico aí do impacto que uma postura tem na nossa mente e até no nosso próprio corpo, né? Isso é interessante, Gustavo, porque a Amy Cuddy coloca de forma bem científica nas pesquisas que ela realizou, diferente de outros livros da mesma temática, ela mostra em dados científicos e pesquisas bioquímicas como que o posicionamento muda a regulação hormonal do corpo. A gente tem 2 hormônios fundamentais que exercem tanto o controle do nosso estresse, quanto a nossa motivação e quanto a nossa atitude, que é a relação entre a dopamina, a testosterona e o cortisol. O cortisol é o nosso hormônio do estresse. E muitas vezes ele inibe a nossa ação. Então ela mediu, através de dados científicos, como que você realizar posturas, você realizar ancoragens, ao fazer uma ação, né, você se posicionar, inclusive ela menciona no livro a postura da Mulher Maravilha, do Super-Homem, ou quando você estiver numa reunião, você se posicionar de forma mais proativa, como que isso afetou os níveis de testosterona, aumentando os níveis de testosterona no organismo, assim como abaixou os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então a pessoa ficava mais centrada, mais relaxada e com mais poder de posicionamento. William James, que era o pai da psicologia comportamental, ele afirmou que podemos simular uma emoção até que ela se torne real, ou que essa realidade do corpo vá se tornando mental até de tal forma que muda a nossa biologia. E realmente nesse livro, O Poder da Presença, ela demonstra isso de forma muito nítida, com dados científicos e pesquisas realizadas. Tem um conceito na biologia que é da imagética motora. Você simular mentalmente e corporalmente uma atitude antes dela entrar, o seu organismo já se prepara e reage, como se fosse uma prévia mental e corporal para enfrentar as dificuldades. E muitas vezes a gente, no dia a dia, acaba não exercendo essa possibilidade que a gente tem de simular antes. E esse poder da simulação antes vai entrar numa reunião. E às vezes você está inseguro, você não sabe o que vai acontecer. A gente tem essa tendência a ficar projetando o futuro, imaginando, ficando um pouco ansioso. Se você já se posiciona, você muda a sua regulação hormonal e aí você abaixa o seu nível de cortisol, você já faz esse projeto da imagética motora e você consegue entrar de uma forma que os seus hormônios vão influenciar menos as suas ações, porque nós somos seres reativos aos nossos hormônios. Como eu mencionei, a bioquímica nossa altera conforme o posicionamento e o pensamento, e isso altera todo o nosso comportamento. Então, se eu já consigo controlar via atitudes e pensamentos a minha biologia, a minha bioquímica, eu já estou mais preparado, mais seguro, com menos nível de estresse e mais confortável para exercer aquela reunião, home office ou mesmo uma reunião presencial. Uma palestra é muito comum a gente lembrar de cenas que a gente foi bem sucedido e entrar com vontade realmente de se sentir empoderado para aquilo que a gente vai fazer. Em algum momento em sua vida, ao se preparar para um encontro romântico ou uma situação de vital importância, você provavelmente recebeu o conselho de ser apenas você mesmo. Intuitivamente, todos sabemos que isso faz sentido. Nosso desempenho melhorará e os outros reagirão melhor se conseguirmos atuar com naturalidade. Mas a palavra-chave aqui é atuar. Afinal, se outros estão presentes, ser apenas você ainda é um tipo de atuação.
Costumamos associar a atuação a artifício, o que aparentemente seria contrário à presença. Mas não se pode negar que um grande artista em atuação está espetacularmente presente, a ponto de emanar uma energia quase elétrica. Mas então, o que os grandes artistas podem nos ensinar sobre presença? E aí, quais histórias do livro aí que mais te impactaram? Que você leu que foi mais impactante ou de fácil aplicação prática de algum trecho aí do livro que você queira citar? Uma técnica básica que ela menciona no livro, que é a questão que muitos meditadores usam, e é o poder da respiração, inspirar e expirar, lenta e profundamente. São técnicas que ela menciona que a gente pode estar utilizando para que a gente consiga regular essa ação e poder estar regulando o nosso posicionamento. Outra técnica bastante legal no livro é a questão que ela menciona do posicionamento da Mulher Maravilha, que é você colocar a mão na cintura ou do super-homem. É muito interessante a gente reparar que isso, inclusive, Gustavo, essa questão do posicionamento, ela é acultural. Pensa uma pessoa que tem uma vitória, por exemplo, a gente tem o hábito de levantar a mão em formato de V, né, que é um símbolo daquilo. E aí que está o legal, que a gente já pode antecipar essa ação e já se colocando como vencedor. Então é uma dica aí que eu também achei bem interessante do livro, é a gente já se usar a respiração, a inspiração lenta e profunda e a expiração, e também o posicionamento corporal numa posição já de vitória quando a gente for tentar alcançar um objetivo. São coisas simples de serem feitas e de efeito bioquímico no nosso organismo. O que acontece? Quando a gente está num momento de ansiedade, o nosso organismo libera um hormônio que chama cortisol, que é um hormônio que gera essa reação no nosso organismo de medo, gera um medo, gera uma fuga. Então ele prepara nós ou para lutar ou para fugir ou paralisar. Então níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse, eles nos deixam ou imóvel ou muito reativo, ou a gente fica ali totalmente desequilibrado. E aí quando a gente passa a ter a compreensão que a ansiedade ele é um processo normal, a gente pode usar ela a nosso favor. E aí tem 5 dicasinhas, assim, eu acho que 5 tópicos que eu acho que é fundamental. Primeiro, a gente conhecer os nossos valores e sentir, perceber denominar a nossa sensação. Entender o que a gente está sentindo. Colocar um nome nisso, olha, estou ansioso. A partir do momento que a gente denomina o que a gente tem a consciência do que a gente está sentindo, a gente passa a ter como controlar, porque é muito difícil eu tentar controlar algo ou não aceitar algo que eu nem sei o que é. Depois a gente desenvolver a autoconfiança e o autoconhecimento. E aí a gente começa a exercer a questão da presença em si. Quanto mais a gente tem a autoconfiança, mais a gente transmite a segurança e absorve a segurança. E quando a gente está, então, seguro, a gente começa a diminuir os níveis do hormônio cortisol e aumentar o nível de hormônio testosterona. E aí a gente está mais aberto, ao invés de reagir, a gente está mais aberto a aprender, a ouvir, a melhorar, a inclusive relacionar com os outros e com o entorno. A gente tem consciência daquilo, das nossas fragilidades e tem consciência de que está tudo bem. O que os artistas e esportistas fazem é escolherem se sentirem poderosos. Veja bem, eu não disse serem poderosos, eu disse decidir sentir-se poderosos. Se a sensação de imponência nos inibe, nos esgota e sabota nosso desempenho, também é verdade que se sentir poderoso faz o inverso. O poder nos protege. Um conjunto crescente de pesquisas sugere que o poder é um escudo contra emoções negativas. Aparentemente, ele nos deixa menos sensíveis a julgamentos, rejeição, tensão e até dor física. O poder nos conecta. Sentir-se poderoso às vezes melhora a capacidade de interpretar e se relacionar com outras pessoas. O poder liberta o nosso pensamento. Enquanto a ausência de poder prejudica a nossa função cognitiva, o poder parece aprimorá-la, melhorando nossa capacidade de tomar boas decisões em condições difíceis. O poder é capaz de nos sincronizar.
Sentir-se poderoso sincroniza nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, nos aproximando mais da presença. Em um experimento, quando pessoas que se sentiam poderosas se envolveram em discussões com desconhecidos, suas expressões não verbais combinaram rigorosamente com suas emoções autodeclaradas. O poder incita a ação. Inúmeros estudos reforçam a ideia de que a sensação de poder torna as pessoas proativas. Por exemplo, um estudo mostrou que voluntários poderosos também tendem bem mais a pechinchar o preço de um carro novo e a fazer a primeira oferta numa negociação de emprego. Por quê? Sentir-se poderoso dá a liberdade de decidir, agir e fazer. O poder torna nossas ações mais eficazes. O poder afeta particularmente o desempenho quando existe pressão, fornecendo a força necessária em situações críticas. A impotência faz o inverso, reduzindo o desempenho em situações críticas. O poder torna as nossas ações mais eficazes. O poder afeta particularmente o desempenho quando existe pressão, fornecendo a força necessária em situações críticas. A impotência faz o inverso, reduzindo o desempenho em situações críticas. Faz o teste agora mesmo. Respira fundo, infla o peito, sente-se em uma posição ereta, erga a cabeça e, se quiser um bônus, jogue seus braços para o alto em forma do V da vitória e grite: me torno mais e mais poderoso com o Resumo Cast. Legal, agora vamos para a melhor parte de todo o episódio. Fala um pouco sobre como é que você fez a conexão das ideias desse livro com as tecnologias que estão surgindo aí e que proporcionam uma experiência imersiva às pessoas, né? E mais especificamente estou falando aí do metaverso. Ela menciona no livro a questão, a biologia por trás disso tudo, é a neuroplasticidade, Gustavo. A capacidade que os nossos neurônios têm de criar vias alternativas e vai se adaptando a realidades ou momentos que a gente adquire novas habilidades. Linkando isso com a questão do metaverso, com esse ambiente mais imersivo, a gente tem uma capacidade muito grande de simular situações de tal forma que o nosso organismo vai reagir, e a partir da neuroplasticidade a gente tem uma inúmera possibilidade de aprendizagem, de treinamento, até de curar doenças físico e mentais. Por exemplo, a gente já pode mencionar a questão do efeito placebo, como que ele é real e funciona. O que é o efeito placebo? É a crença atuando sobre a bioquímica. E nesse ambiente imersivo, a gente tem uma capacidade muito grande de trabalhar a neuroplasticidade das pessoas, de ter a habilidade de tratar doenças, como de desenvolver potenciais de liderança, potenciais de aprendizagem, porque a mente, ela não diferencia o que é real do que é imaginário, ela vivencia aquilo que os sinais captam. Então, num ambiente imersivo, a gente tem uma possibilidade muito grande de potencializar talentos e de curar dificuldades e doenças. Quando a gente está num ambiente imersivo, a gente tem um potencial muito grande de treinar equipes, porque a gente consegue fazer com que elas estejam mais concentradas e exerçam a presença, por exemplo, utilizando um óculos de realidade virtual, no qual a gente simula um ambiente ali de treinamento e de conquistas, e a gente vai estar nesse momento induzindo que o organismo libere a dopamina, e a dopamina, ela é o nosso hormônio que motiva a ação. Então, para a gente visualizar um benefício futuro, então a gente pode, num ambiente imersivo, aumentar a capacidade de concentração de equipes, que elas entrem em estado de flow, que a gente consiga com que elas sejam mais centradas, e obviamente que esse problema da dispersão que a gente enfrenta hoje, a quantidade de informações, ela passa a ser atenuada, porque a gente, nesse ambiente imersivo, a gente mantém a concentração das pessoas e o foco. E a partir desse momento que a gente, inclusive, modula a questão da dopamina nessas pessoas, a gente consegue fazer com que elas alcancem mais resultados, que se motivem mais, que consigam visualizar resultados que antes não conseguia visualizar,
e que a gente consiga estar com equipes mais engajadas, tanto de atividade física, quanto nas nossas atividades empresariais, quanto para nós mesmos, quanto indivíduos, né? Para a gente conseguir ter maior empoderamento de nós mesmos. Tem uma coisa que a gente acha que é muita novidade, e na verdade isso, cerca de 190 anos depois de Cristo, Galeno, que era um médico que falava sobre, ele é o pai dos remédios, Galeno já falava que os humores equilibrados curam os problemas. Então a gente, eu acho essa parte muito interessante, que a gente acha que é algo muito novo e na verdade ela está só colocando em dados científicos aquilo que a gente já vivencia, né? Eu acho bem interessante essa parte também. E muitas vezes o que a gente usa no dia a dia, a questão de fazer ancoragem, ela pode ser utilizada para a gente poder aumentar a nossa coragem. Ela cita muito essa questão no livro também. E é uma prática que a gente pode estar repetindo o que outras pessoas fazem e aumentam o poder delas, e a gente poder estar utilizando das mesmas técnicas, né? A frase mais comentada da palestra do TED da autora do livro, a Amy Cuddy, é: "Don't fake until you make, fake until you become." Não finja até conseguir, finja até se tornar. É disso que se trata, cutucar-se gradualmente para tornar-se a melhor versão de si mesmo, estar presente durante momentos desafiadores. Não se trata de enganar as pessoas para obter o que deseja e depois ter que manter a farsa. Trata-se de continuar a prática, ainda que leve tempo para chegar lá. Fingir com certeza é melhor do que fugir do desafio. Decida começar a ser agora o que você será no futuro. A lendária coreógrafa e bailarina Agnes de Mel disse certa vez: dançar é estar fora de si, maior, mais bonita, mais poderosa. Isso é poder. É a glória na terra e está à sua disposição. Dance até alcançar a presença. Apodere-se das partes grandiosas, bonitas e poderosas em você. Aquelas que você ama e nas quais você acredita. Elas estão à sua disposição neste momento. Para quem é esse livro? Na minha opinião, Gustavo, esse livro é para todos aqueles que precisam melhorar as suas habilidades de comunicação, quer sejam líderes, quer sejam pessoas que no dia a dia a gente tenha que comunicar, pessoas que tenham um pouco de timidez ou pessoas que queiram melhorar o seu potencial pessoal de desenvolver a habilidade de ter autoconfiança e de transmitir segurança. Para líderes, então, para esse livro, para mim, é leitura de cabeceira. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? O que mais me marcou nesse livro, Gustavo, foi a percepção do poder que a gente tem diante dos nossos posicionamentos e poder utilizar isso no dia a dia. Poder se posicionar, a partir do momento que a gente perceber que a gente está ansioso com uma situação, eu poder praticar alguns gestos, alguns posicionamentos que vai aliviar o meu comportamento, aliviar a minha tensão no dia a dia. Frase de camiseta. Eu colocaria numa camiseta a seguinte frase: o mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Desafio para o ouvinte. Eu tenho uma sugestão de um desafio aqui para a gente colocar em prática e poder desenvolver essas habilidades, porque, como eu mencionei, a neuroplasticidade ela é desenvolvida e a gente vem de um processo que requer repetição e treinamento. Parece simples o que eu vou falar, mas é bastante profundo e é uma dica que realmente quem puder colocar em prática, eu acredito que vale muito a pena, eu mesmo tenho feito. A primeira é escrever 3 palavras que te descrevem, quer sejam positivas ou negativas, mas sendo bem sincero, a gente colocar 3 palavras e escrever mesmo. A segunda é a gente colocar o que você acha que você tem de singular e que te leva ao sucesso. Uma característica que você acha que é muito sua e que te diferencia dos demais, só que às vezes você não consegue exercê-la, mas aquilo que é singular seu. Terceiro, você sentir um momento, você lembrar de um momento que você se sentiu muito natural, muito seguro, muito confortável. E
como que foi a sua reação, como que foi a sua percepção daquele estado. Se aquele estado você realmente te deixou confortável, você estava mais seguro, mais confiante, você lembrar e colocar isso no papel. E a quarta é você colocar quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos e o que você poderia, do ponto de vista de posicionamento, gostaria de melhorar, que você acha que você poderia melhorar nesses pontos fracos e potencializar seus pontos fortes. Isso é um trabalho de autoconhecimento que você vai tentar, a partir do momento que você tem a percepção de si, você vai tentar corrigir o que for seu ponto fraco, tendo consciência, e também tomar consciência do que te faz forte, porque a partir do momento que te faz forte, você consegue potencializar suas habilidades, seus talentos, ao invés de simplesmente ficar focado nas suas dificuldades e naquilo que você não tem habilidade ainda. E agora chegou a hora de homenagear os Tribers conselheiros do Resumo Cast, que são grandes empreendedores e possibilitam com que a gente continue na nossa tarefa de empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Se você quer se tornar um deles, vai lá em resumocast.com.br/apoia-se e deixe o seu nome em um dos episódios do Resumo Cast. Grande abraço ao Guilherme Beco, Rebeca Giovana de Araújo Simões, Cláudia Inaba, Igor Conrado, André Moreira Martins Arruda, Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegaso, Marcílio Guedes Drummond, Francisco Felinto da Silva Júnior, Regiane Salateu, Simone Pous, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco De Bierne, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, Luiz Alberjante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Muschitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Sabia que você também pode se tornar um Triber apoiador do Resumo Cast e aproveitar as vantagens de fazer parte do Clube do Livro? No Clube do Livro você vai formar o seu hábito de leitura, melhorar a retenção dos conteúdos que leu, vencer o medo de falar em público, desenvolver habilidade de oratória, desenvolver a habilidade de fazer sínteses e resumos e estar entre um networking de pessoas positivas que adoram livros de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Para saber mais sobre as imersões do Clube do Livro, vá lá então em resumocast.com.br/apoia-se. Gustavo, eu gostaria de parabenizar novamente, eu sou fã do trabalho que o Resumo Cast faz, tem muito a ver com esse livro, que é a questão do propósito de empoderar pessoas, e eu acho que esse trabalho do Resumo Cast me deixa muito satisfeito como ser humano, muito grato e lisonjeado de ter participado e poder contribuir aí com esse compartilhamento das minhas ideias sobre esse livro. E quem quiser me acompanhar, eu estou nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. No Instagram eu estou lá como João Ricardo LJP, no LinkedIn João Ricardo. Vocês podem me procurar lá e fiquem à vontade de mandar direct, estou sempre respondendo e trocando conhecimento, porque o que nos move também é o network e a capacidade de um contribuir com o outro. E o Resumo Cast de hoje fica por aqui. Eu te vejo semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. Lembre-se, seja valente, assuma riscos e nunca culpe ninguém pelo que acontecer.